termos de ordem inferior, o que eu penso que torna a exposição um bocadinho mais clara, porque realmente o que é fundamental, o que é importante são os termos de segunda ordem, mas tudo o que eu estou a fazer está essencialmente no livro do Evans. Talvez o meu nível de detalhe seja um bocadinho superior. Eu acho que isso pode fazer alguma diferença para quem se está a iniciar neste tipo de assunto. A outra nota que eu queria dar é que no final do minicurso eu vou disponibilizar um texto que eu estou a escrever, portanto, com tudo aquilo que for apresentando ao longo das aulas. Está bem? Portanto, vai haver umas notas de curso que serão complementares aos PDFs que vão sendo disponibilizados no final de cada aula, nesta página que o Damião criou para o minicurso. As notas estão ainda em processo de serem completadas e, portanto, eu só no fim é que vou disponibilizar as notas. Está bem? A propósito, queria agradecer muito ao professor Fagner Araruna e ao professor Damião Araújo por terem, enfim, montado toda esta logística complicada que permite que as coisas decorram suavemente, em particular esta página que foi agora criada de apoio ao minicurso, que eu penso que é muito útil para quem precisa de mais algum tempo para digerir estas coisas e, portanto, tem as notas e tem a gravação das aulas à disposição. Muito bem, então vamos recuperar um pouco do que fizemos na última aula e terminar para já a prova da regularidade H2 local para soluções fracas de uma equação linear elíptica de segunda ordem na forma divergente. Muito bem, então nós estávamos basicamente a considerar uma equação desta forma, somatório IJ de 1 até N, AIJ, UXI, XJ igual a F, num subconjunto aberto, limitado de Rn, e a principal hipótese que estamos a fazer é que a equação é elíptica, ou seja, que a matriz dos coeficientes é uma matriz semidefinida positiva, e simétrica. Portanto, é satisfeita esta condição, AIJ, XI maior ou igual que uma constante positiva, lambda, chamada constante de elipticidade, e isto vale quase em todo o ponto, em U, e para todo o que sim em Rn. Portanto, eu lembro que os coeficientes, obviamente, são funções de x, certo? Também me esqueci de dizer na primeira aula, mas isto é mais ou menos óbvio, que o caso modelo para uma equação deste tipo é o caso em que os coeficientes A e J são da forma ΔJ, ou seja, coeficientes constantes iguais a 1 se I igual a J e 0 se I diferente de J, caso em que, obviamente, a equação se reduz à seguinte equação, igual a F, e isto é, obviamente, portanto, o ΔJ só não é zero quando I é igual ao J, portanto, isto é somatório, quando I vai de 1 até N, de UXI, XI, igual a F, e obviamente este operador diferencial é o nosso conhecido Laplaciano. Bem? E esta equação é, obviamente, a chamada equação de Poisson. Digamos que este é o caso modelo para equações deste tipo. Bem? É óbvio que este tipo de coeficientes satisfaz trivialmente a condição de elipticidade com lambda igual a 1. Bem?
A matriz dos coeficientes é a matriz de identidade, neste caso. Portanto, o que nós estamos aqui a tentar fazer é, no fundo, a generalizar resultados que são conhecidos para o Laplaciano, para equações mais gerais, para as quais, em particular, não é possível obter soluções explícitas, explorando aquilo que é essencial na equação, que é a sua estrutura. Está bem? No fundo, explorando esta hipótese algébrica de elipticidade para obter estimativas analíticas. Outro comentário é que tudo isto é válido. O que é que aconteceu aqui? É válido para equações mais gerais, em particular para equações com termos de ordem inferior. Portanto, tudo o que eu estou a fazer aqui, e aliás é assim que é feito no livro do Craig Evans, é válido para equações da forma seguinte, portanto, para além da parte principal, que é a única que estamos a considerar, também podemos ter termos de ordem inferior, de ordem 1, bem? Portanto, e de ordem 0. E tudo vale desde que os coeficientes, os BIs e o C de x, sejam funções limitadas. Portanto, se os coeficientes dos termos de ordem inferior forem limitados, então vale o mesmo resultado que estamos a provar. Já agora, lembrar que estamos a usar o método dos quocientes diferenciais de Nirenberg. O professor Cleão Barroso perguntou na última aula quando é que o método tinha sido desenvolvido. Eu, na altura, disse que me parecia que seria no início dos anos 50 e, de facto, fui confirmar e penso que o artigo original do Louis Nirenberg é de 1955. Portanto, um artigo no CPAN, Communications on Pure and Applied Math, de 1955. Portanto, de facto, o método terá sido desenvolvido por essa altura, portanto, nos anos 50 do século passado. Vamos agora recuperar o resultado. Eu vou só lembrar que estamos a provar o seguinte: um teorema de regularidade no interior para soluções fracas da equação. Portanto, estamos a supor que os coeficientes A e J são de classe C1 em U, e isto é uma hipótese crucial. Portanto, nós estamos a considerar o caso em que os coeficientes são regulares. Vamos ver na próxima semana, na segunda parte do curso, que a teoria para o caso em que os coeficientes não são regulares é dramaticamente diferente. E um F em L2 de U. E U, função de H1, é tal que U é solução fraca, ou seja, o que é que isso significa? Que A e J de UXI φxj dx é igual ao integral de f dx para toda a função teste em H1 zero, é o fecho em H1 das funções sem infinito suporte compacto. Então, se U é uma solução fraca da equação, então, na verdade, U é mais regular do que aquilo que a definição de solução fraca exige. Na verdade, U é uma função localmente de H2 e para cada V estritamente contida em U, temos a seguinte estimativa: U em H2 de V é menor ou igual que uma constante que só depende do V, do U e dos coeficientes, neste caso dos A e J, que multiplica a norma L2 do F em U mais a norma do U em L2 do U. Eu creio que na primeira aula eu não escrevi a norma L2 do U, mas a norma H1 do U, mas a estimativa pode ser, digamos, refinada para aparecer aqui a norma L2 e também vou fazer isso mais à frente.
Portanto, a prova consistia, então, em usar quocientes diferenciais e em fazer uma escolha criteriosa da função teste. A escolha era esta, agora não vou deter-me, porque fizemos isto com todo o cuidado na primeira aula. Φ ao quadrado DHK de U, portanto, um duplo quociente diferencial, função que obviamente está em H1 zero, porque o U está em H1 e porque esta função φ é uma função de corte. Está bem? Portanto, aqui temos K é um inteiro, entre 1 e N. O H não é zero e é pequeno, portanto, é mais pequeno que metade da distância de V à fronteira do U. Portanto, V, obviamente, é um qualquer conjunto estritamente contido em U, e nós vamos considerar um W entre V e U, e a nossa função de corte, lembram-se, é uma função que vale 1 em V e que vale 0 fora de W. Portanto, em particular, vale 0 na fronteira, o que, portanto, faz com que a função φ esteja em H1 zero. Portanto, a prova consistia, então, em substituir na definição de solução fraca o φ por esta função teste e estimar. Não é? O que nós tínhamos feito na primeira aula foi estimar o lado esquerdo. Não é? E tínhamos chegado à conclusão, e creio que foi aqui que parámos, tínhamos chegado à conclusão que o integral AIJ UXI φ XJ dx era maior ou igual que lambda sobre 2, integral em U, do quociente diferencial DHK da derivada do U, que é aquilo que nós estamos à procura de estimar, uniformemente, em H e em K, φ ao quadrado, dx, menos uma constante, só depende dos dados, integral em U, de d de U ao quadrado, dx. Certo? Portanto, creio que tínhamos ficado aqui. Portanto, tínhamos estimado inferiormente o lado esquerdo da equação. Bom, e agora vamos... Portanto, na verdade, a aula de hoje começa aqui. Uma coisa que eu queria referir. Eu acho que seria conveniente hoje fazer um pequeno intervalo a meio, uns 5 minutos, está bem? Se todos concordarem, por volta das 11h30 faremos um brevíssimo intervalo só para beber água e descansar um pouquinho. Eu na terça-feira fiquei muitíssimo cansado e penso que o motivo foi não ter feito um intervalo, uma pequena pausa só para recuperar o fogo, está bem? E hoje faremos isso mais daqui a pouco. Muito bem, então vamos estimar o lado direito da equação, estimar superiormente, portanto temos o integral em U de f vezes φ, que é então, recordando o que é o φ, f menos d menos hk de φ ao quadrado dhk de U dx. E, portanto, isto é menor ou igual do que o integral do módulo, que anula o sinal menos, dhk de U, dx. Bom, e agora vamos usar novamente algo que já usámos várias vezes na última aula, que é a desigualdade de Cauchy com epsilon. Portanto, isto vai ser menor ou igual que um certo epsilon, integral de d menos hk e ao quadrado dhk de U ao quadrado, dx mais 1 sobre 4 epsilon,
integral de f ao quadrado dx. Agora, antes de fazermos a escolha do epsilon, a escolha adequada do epsilon aqui, eu vou primeiro estimar este primeiro termo que aqui aparece. Portanto, vou estimar o módulo de d menos hk de φ ao quadrado dhk de u ao quadrado dx. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer que todos os quocientes diferenciais são majorados, a sua norma em L2 é majorada pela norma L2 do gradiente. Isto foi o nosso teorema 1. Está bem? Teorema 1, que dizia exatamente isto. Se tivéssemos uma função em H1, está bem? Que é o caso desta. Esta função é uma função de H1. Tá? Então, a norma L2 de qualquer quociente diferencial, reparem que aqui a norma L2 não é, na verdade, em U, mas é em W, porque o φ é zero fora de W. Tá bem? Isto é controlado pela norma L2 do gradiente da função em U. Tá bem? Isto foi o teorema 1 que vimos na última aula. Bom, e agora vamos calcular a derivada aqui dentro. Tá bem? Isto vai ser igual ao integral em U. E o que é que fica? Portanto, fica φ ao quadrado, derivada do quociente diferencial, que também, como já vimos, é o quociente diferencial da derivada. Portanto, fica dhk de d de U, mais, depois a derivada do φ ao quadrado, que é 2φ gradiente de φ, dhk de U. Tudo ao quadrado. dx. E agora tenho aqui o quadrado de uma soma, e isto é menor ou igual que 2 vezes o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Okay? Portanto, aqui vou usar o facto, esta propriedade simples. Vou usar isto, que a mais b ao quadrado é menor ou igual que 2 vezes a ao quadrado mais b ao quadrado. Bem? Isto é óbvio que isto é verdade. Reparem, isto é a mesma coisa, não é? Isto que está aqui é a mesma coisa que dizer que a menos b ao quadrado é maior ou igual que zero. Está bem? E todos concordarão com isto. Muito bem, então usando esta desigualdade elementar, vamos obter o seguinte: isto é menor ou igual do que 2, que é este 2 que aqui está, certo? É este 2, integral em U de A ao quadrado. Portanto, este é o A, portanto vai ficar φ à quarta, dhk d de U ao quadrado, mais, depois vai aparecer, portanto, outra vez o 2, que vem daqui, este 2 fica ao quadrado, é 4, 4 vezes 2, 8. Portanto, aqui aparece um 8, integral em U, de φ ao quadrado, dφ ao quadrado, dhk de U ao quadrado dx. Certo? Portanto, usando a desigualdade elementar, ora bem, agora, isto fica, vou deitar fora o φ ao quadrado, no primeiro termo, também, porque obviamente eu quero que apareça uma coisa deste tipo, dhk d de U ao quadrado, φ ao quadrado dx. Está bem? Portanto, deitei fora aqui um φ ao quadrado. Reparem que o φ está entre 0 e 1. E o φ ao quadrado também está entre 0 e 1. Portanto, φ ao quadrado é menor ou igual que 1. E, portanto, eu posso substituir φ à quarta por φ ao quadrado.
E aqui fica mais, bom, uma certa constante, que obviamente é uma constante, bom, o φ ao quadrado é menor ou igual do que 1, é uma constante que tem a ver com uma majoração da derivada do φ e com este 8, ok? E fica integral em W, está bem? Que eu agora vou deixar de ter o φ, e portanto este integral na verdade é um integral em W, não é um integral em U, porque o φ é zero fora de W, de dHk de U ao quadrado dx. Ok? E finalmente vou usar outra vez o teorema 1 para escrever 2 integral em U de dHk d de U ao quadrado, φ ao quadrado dx, mais, bom, e aqui os quocientes diferenciais são majorados da função de H1, que é o U, pelo seu gradiente. Não é? E, portanto, aqui vai aparecer uma constante vezes a norma L2 do gradiente. Eu posso pôr aqui d de U ao quadrado, não é? dx, e aqui este 2 vou substituí-lo por uma... Vou substituí-lo por uma constante, uma outra constante. Não é? Em linhas diferentes, o C representa constantes diferentes. Muito bem. Então tenho esta majoração para este termo que aparece aqui, está bem? Vou chamar aqui C estrela, é esta constante. Está bom? E agora vou voltar aqui acima e vou escolher o epsilon, vou escolhê-lo igual a quê? Vou escolhê-lo igual a lambda, que é a constante de eliticidade, sobre 4 C estrela. Em que o C estrela é aquela constante que apareceu na estimativa que acabámos de fazer. Está bem? E claro que 1 sobre 4 epsilon vai ser igual a C estrela sobre lambda. Está bom? Então, substituindo aqui o epsilon e o 1 sobre 4 epsilon por estes valores, portanto, voltando atrás, com o epsilon igual a lambda sobre 4C estrela, o que é que vamos obter? Portanto, lambda sobre 4C estrela, que era o epsilon, integral em U de d menos hk φ ao quadrado dHk de U, que foi o que acabámos de estimar, não é? Isto foi o que acabámos de estimar, mais 1 sobre 4 epsilon, que é o C estrela sobre lambda, integral em U de F. Está bem? Portanto, eu estou a prosseguir esta estimativa do lado direito. Está bem? Portanto, começámos aqui e tínhamos parado aqui, agora fiz esta escolha do epsilon. Está bem? E agora vou, obviamente, usar a estimativa deste termo. Está bem? Este termo era estimado por isto, que está aqui, que eu agora vou introduzir aqui. E, portanto, fica. Portanto, foi por isso que eu fiz esta escolha do epsilon. Agora, este C estrela cancela com aquele e fica lambda sobre 4, integral em U, de dHk de d de U ao quadrado, φ ao quadrado dx, certo? Mais, bom, e agora aparece aqui uma constante, que eu vou agora designar genericamente por C, não é? Que tem a ver com este C estrela dividido por lambda, multiplica o du ao quadrado, que vem daqui, mais o f ao quadrado, que vem daqui. Ok? Estas duas coisas. Pronto, e este C é a maior destas duas constantes. O C estrela, que é o que multiplica o integral do du ao quadrado, e o C estrela sobre lambda, que é o que multiplica o quadrado da norma L2 do F. Não importa.
Muito bem, temos este termo nesta forma, com lambda a dividir por 4, o que nos vai permitir agora absorvê-lo do outro lado. Portanto, o que nós tínhamos era, vamos recordar, integral em U de AIJ, UXI, φ, XJ. Nós majoramos inferiormente por qualquer coisa. Igual ao integral em U de Fφ, que nós majoramos superiormente por isto. Está bem? Portanto, o que é que fica? Aqui aparece, então, isto, está bem? Que eu vou agora repetir aqui, que é o que aparece aqui deste lado, que é então lambda sobre 2 integral em U de dhk de d de U ao quadrado φ ao quadrado dx menos c integral em U de d de U ao quadrado dx. Certo? E deste lado aqui aparece isto. Portanto, temos que isto é menor ou igual que lambda sobre 4 integral de dhk du ao quadrado, φ ao quadrado dx, mais c integral em U de du ao quadrado mais f ao quadrado dx. Está bom? E, portanto, este termo é absorvido deste lado. Portanto, lambda sobre 2 menos lambda sobre 4 é lambda sobre 4. Está bem? E aparece aqui lambda sobre 4, integral em U de dhk du ao quadrado φ ao quadrado dx, menor ou igual. Este passa para o outro lado e aqui aparece qualquer coisa do tipo uma constante integral em U. Bom, obviamente agora estes Cs não são a mesma constante, está bem? Mas pronto, não interessa. Agora é uma nova constante que é a soma destas duas e aqui aparece du ao quadrado mais f ao quadrado dx. Este lambda sobre 4 passa para este lado, vem também para a constante, está bem? E agora o que é que fazemos? Bom, dizemos que, como o φ é uma função de corte, o φ vale 1 em v, recordam-se? E, portanto, se eu substituir este integral pelo integral em v, vou obter uma coisa mais pequena, e, obviamente, aqui, em v, eu vou pôr aqui em baixo, vou, aliás, fazer assim. Vou dizer que isto é, obviamente, maior ou igual, que é a mesma coisa integrada em v, tá bem? Só que em v, o φ vale 1 e, portanto, não se vê. Okay? E temos isto. Certo? E isto é válido para todo o K entre 1 e n e todo o H suficientemente pequeno. O que isto significa que esta constante que aqui aparece não depende nem do K nem do H. Certo? E, portanto, pelo teorema 3, creio eu, pelo teorema 3, temos o quê? Portanto, nós conseguimos majorar todos os quocientes diferenciais da função d de u uniformemente por uma constante e, portanto, pelo teorema 3, isso diz-nos o quê? Isso diz-nos que... Agora estou... Não sei se é o teorema 3, se é o teorema 2. Talvez seja o teorema 2 aqui. Teorema 3 estamos provando. Penso que é o teorema 2. Não é? Muito bem. Pelo teorema 2, temos que o d de u pertence a H1 log de u e temos esta estimativa
U em H2 de V é menor ou igual que a mesma constante. Portanto, C, bom, aqui aparece a norma de U em H1, de U, mais a norma do F em L2 de U. E, portanto, se o gradiente está em H1, localmente, isso significa que o U está em H2. Bem? Com esta estimativa. E, portanto, o que fizemos foi, então, passar de H1 para H2. Ora bem, agora, antes de iterar este resultado, porque agora a ideia é que, se agora os coeficientes A e J estiverem em C2, eu vou conseguir provar que a solução está em H3. Se estiverem em C3, a solução vai estar em H4 e por aí fora. Se os coeficientes forem de classe C infinito, e se o F também for suficientemente regular, então eu vou provar que, na verdade, a solução é uma solução clássica. Certo? Já vamos fazer isso. Antes de chegarmos aí, eu queria só refinar esta estimativa. Ou seja, queria mostrar que podemos substituir aqui a norma H1 do U pela norma L2. E o refinar desta estimativa é também bastante pedagógico, porque tem a ver com aquilo a que nós chamamos a desigualdade de Cacciopoli, que vamos encontrar também na segunda parte do curso. A ideia é a seguinte: para refinar a estimativa, portanto, refinamento da estimativa. Portanto, a ideia vai ser, então, escolher como função teste φ uma função do tipo xi ao quadrado vezes u, tá bem? Em que este xi é uma função de corte. Portanto, xi é uma função sem infinito suporte compacto. Bem? Então, se fizermos isso, obtemos integral de A e J u xi xi ao quadrado u xj, bem? Portanto, obviamente que esta função que está aqui é uma função de H1 zero, bem? Porque u é de suporte compacto em u, portanto, em particular, a função vale zero na fronteira. Portanto, isto igual a integral de fu xi ao quadrado dx. Vamos desenvolver aqui, do lado esquerdo, calcular estas derivadas. Portanto, fica o xj xi2 e o outro termo fica o 2xi xj dx igual fu xi ao quadrado dx. Ok? Bom, e agora aqui vamos, obviamente, usar a elipticidade. Está bem? Portanto, o somatório da IJ xi xj é maior ou igual do que lambda xi ao quadrado. Portanto, aqui vai aparecer o que xi é obviamente o gradiente, não é? Aqui aparece gradiente do ao quadrado xi ao quadrado dx. E, portanto, isto vai ser menor ou igual
e agora vamos passar este termo para o lado direito e vamos estimar superiormente. Está bem? Portanto, aparece menor ou igual. Aqui fica f u xi ao quadrado dx menos aij u xi u2 xi xj dx. Tudo isto. Que agora vamos estimar. Bom, primeiro vamos usar coxi com epsilon igual a 1 meio. Vamos deitar fora o xi ao quadrado, xi é menor ou igual que 1. Não é? E aqui fica integral de f ao quadrado dx mais u ao quadrado dx. Portanto, isto vem deste primeiro termo, usando coxi e deitando fora o xi ao quadrado, que é menor ou igual do que 1. E em relação ao segundo termo, portanto, isto vai ser majorado por uma constante que inclui a norma L infinito dos AIJs. Os AIJs são funções de classe C1, portanto, em particular, são funções limitadas no conjunto onde estamos a fazer a estimativa, que na verdade não é mas é o suporte da função xi, certo? E que vai também depender deste 2 e do xi, etc. Portanto, e aqui aparece o gradiente do o u e o gradiente do xi. Não, o gradiente do xi não. Isto também vai para a constante. O que eu quero aqui é o xi. dx. Bom, e agora, finalmente, vamos usar outra vez coxi, f ao quadrado dx, mais um meio de u ao quadrado dx, mais, e agora vou usar coxi da seguinte maneira, de forma a absorver este termo do lado direito, portanto, este e este, está bem? Vão ser o meu A, portanto, du ao quadrado, xi ao quadrado, e eu quero que apareça aqui o lambda sobre 2, certo? Dx, e depois o C e o U vão ser o meu B, e portanto aqui aparece 1 sobre 4 epsilon, portanto se este é o epsilon, 4 epsilon é 2 lambda, portanto 1 sobre isto é 1 sobre 2 lambda, não é? 1 sobre 2 lambda, 1 sobre 2 lambda, integral de C ao quadrado, que vem para aqui, U ao quadrado dx. E agora, este termo é absorvido do lado esquerdo, e portanto, lambda menos lambda sobre 2 é lambda sobre 2, integral em U de D de U ao quadrado, xi ao quadrado dx, é menor ou igual do que uma constante integral de f ao quadrado mais u ao quadrado. Certo? Porque este é absorvido, este termo é igual a este, e portanto fica o f ao quadrado mais u ao quadrado. Bem? E agora, obviamente, o lambda passa para aqui para a constante, e o que eu fiz foi, de facto, controlar a norma L2 do gradiente do U, certo? Digamos em V, usando a norma L2 do F e a norma L2 do U.
Portanto, quando eu tenho aqui esta estimativa, que envolve a norma do U em H1, não é? Isto tem uma componente que é a norma do U em L2 e tem também a outra componente que é a norma L2 do gradiente. Só que a norma L2 do gradiente eu consigo controlá-la desta forma, não é? Outra vez usando a norma L2 do F e a norma L2 do U, e portanto eu posso melhorar aqui a estimativa e obter a estimativa que enunciei aqui, em que aparece a norma L2 do F e a norma L2 do U. Está bem? Portanto, o refinamento da estimativa é feito desta forma. Muito simples. Portanto, este tipo de desigualdades em que nós estimamos a norma L2 do gradiente usando a norma L2 da solução são aquilo que nós chamamos tipicamente as desigualdades de Kac-Shockley. É uma espécie de Poincaré ao contrário, não é? Em Poincaré nós estimamos a norma L2 da função usando a norma L2 do gradiente, em Kac-Shockley fazemos o contrário, estimamos a norma L2 do gradiente usando a norma L2 da função. Certo? Bom, isto conclui a prova do teorema da regularidade. Eu volto a recordar. Se tivermos então o lado direito em L2 e coeficientes em C1, se tivermos funções termos de ordem inferior, os coeficientes têm que ser limitados, não é? Os coeficientes BI e C têm que ser limitados, então qualquer solução fraca está localmente em H2 e vale esta estimativa. O que isto significa também, em particular, é que assim que eu consigo mostrar que a solução está em H2, eu consigo mostrar que não ainda que tenha uma solução clássica, mas que a equação vale quase em todo o ponto. Porque eu posso, digamos, reverter a integração formal por partes e concluir que, como tenho regularidade suficiente para fazer isso, que a equação, que esta equação que está aqui, vale quase em todo o ponto. Está bem? Portanto, não tenho ainda, digamos, igualdade no sentido de funções contínuas, mas tenho a igualdade quase em todo o ponto e, portanto, posso, digamos, reinterpretar a noção de solução. Esse, aliás, é o grande objetivo da regularidade, não é? De poder, digamos, reverter este processo de formulação da solução fraca e voltar a noções de solução, digamos, mais usuais. Ora bom, agora o nosso objetivo vai ser iterar esta ideia. E, portanto, mostrar que a derivada da solução satisfaz uma equação do mesmo tipo e que, portanto, podemos aplicar este resultado à derivada da solução para provar, sob hipóteses convenientes sobre os dados, que, na verdade, a solução não está apenas em H2, mas está em H3. Depois de ter a solução em H3, podemos provar que ela está em H4, etc. Está bem? E, portanto, podíamos fazer agora uma prova por indução. Consistiria em dizer o seguinte: bom, eu vou provar que se os coeficientes estiverem em Cm e o F estiver em Hm-1, então a solução está em Hm mais 1. Sendo que o caso m igual a 1 foi o caso que acabámos de ver, não é?
dos AIJs em C2, o F em H1, os AIJs em C1, o F em L2, o U está em H2, e depois fazíamos a hipótese de que o resultado era válido para M e provávamos para M mais 1. Eu prefiro não fazer isso, mas fazer o próximo passo. Isto é, provar que, agora que chegamos a H2, podemos passar de H2 para H3. Acho que é mais pedagógico porque o caso geral é bastante mais técnico e, num certo sentido, esconde um bocadinho o que se está a passar pelo facto de ser tão técnico. Então, eu acho que é mais pedagógico agora passar do caso H2 para o caso H3. E depois penso que é claro que se percebe o espírito da prova e como é que isto depois pode ser provado para todo o M por indução. Está bem? Portanto, o que vamos fazer agora é o seguinte. Vamos iterar e então vamos supor que os AIJs estão em C2, o F está em H1 e vamos provar que nestas condições a nossa solução está em H3. E com uma estimativa com a norma de U em H3 controlada pela norma de F em H1 mais a norma de U em L2. Até isto vamos fazer. Ora bem, então o que é que nós sabemos? Sabemos que, bom, nestas condições, se o AIJ está em C2 e o F está em H1, em particular o AIJ está em C1 e o F está em L2, e portanto nós sabemos que o U está em H2 localmente e sabemos que a norma de U em H2, digamos de W, é controlada pela norma de F em L2 mais a norma de U em L2. De U. Isto foi o que acabamos de ver para cada W estritamente contido em U. Bom, isto foi o que acabamos de provar. Então, fixemos V estritamente contido em U e, mais uma vez, consideramos um W entre os dois. E seja que se uma função C infinito de suporte compacto em W. Então, temos este cenário. Temos aqui o nosso U, temos aqui o V e temos aqui entre os dois um W. E temos uma função de suporte compacto, portanto, que em particular é 0 fora do W. E vamos escolher a nossa função teste φ como sendo igual a menos a derivada do psi, em ordem x-k. Ora bem, então o que é que fica? Se fizermos esta escolha, na nossa definição de solução fraca, aparece o seguinte. Temos que AIJ, UXI, menos que psi, XK, XJ, dx, é igual a menos integral em U de F psi XK. Reparem, o que eu estou a fazer ao considerar esta derivada da função de teste, isto é, digamos, fazer no sentido fraco, isto é, no fundo, derivar a equação, está bem? E fazer isto de forma rigorosa no sentido fraco. Está bem? Mas formalmente o que eu estou a fazer é derivar a equação em ordem x. Está bem?
Então, o que é que fica? Normalmente estas coisas fazem-se formalmente, eu chego à equação de derivo e vejo que a derivada do u então satisfaz uma equação do mesmo tipo. Do ponto de vista rigoroso, isto corresponde a fazer o que eu vou fazer aqui. Porque, obviamente, a solução é uma solução fraca, não é uma solução, digamos, clássica. Portanto, o que é que eu obtenho aqui? Vou integrar por partes. Posso integrar por partes, porque, reparem, a minha solução está em H2, eu sei que está em H2, portanto, a derivada está em H1. Portanto, A e J, o xi é uma função de H1. Então, eu posso integrar por partes. O menos desaparece. A derivada passa para aqui. Bom, eu antes de integrar por partes, troco aqui as derivadas. Está bem? Portanto, ponho aqui, troco a derivada xj com a derivada xk. Derivadas mistas são obviamente iguais. E aqui faço a mesma coisa, porque o meu f agora também é uma função de H1, portanto eu aqui também posso integrar por partes e vou ter fxk xi dx. E agora fica, do lado esquerdo, eu vou obter a e j xk, o xi xij dx, certo? Reparem que os a e j agora são funções de classe C2, portanto as derivadas são funções de classe C1, não é? Mais, depois fica o a e j, o xi xk, que eu vou escrever o xk xi. Portanto, aqui também vou trocar a ordem das derivadas. Reparem que para uma função de H2 as derivadas mistas também são iguais. Xi xj dx. Certo? Ora bem, exato. Portanto, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Certo? E isto é igual ao integral em u de fxk xi dx. Ok? Agora, vou integrar por partes uma segunda vez, neste primeiro termo. E mais uma vez posso fazer isso por causa das minhas hipóteses. Portanto, se eu agora voltar a integrar por partes, eu vou obter aqui o seguinte, integral em u de portanto, aqui aparece menos de a e j xk, o xi, tudo isto derivado em ordem a xj, xi dx. Bem? Mais etc. igual ao termo com f. Bom? E, portanto, daqui vai sair o quê? Que o integral em u de a e j, o xk, xi, xi, xj, dx, que é este aqui, também, vai ser igual ao integral em u de f xk mais este, que é o a e j
xk, uxi, tudo xj, está bem? E isto tudo multiplica que si dx. Ora, então, o que é que isto significa? Isto é válido para qualquer função sem infinito suporte compacto em W. Portanto, o que isto significa é que o xk pertencente a H1 de W é a solução fraca de quê? De menos somatório IJ de número Tm de AIJ, digamos, VXI, tudo XJ, igual a um certo F não é? Porque se eu substituir aqui V por UXK, não é? Eu vou obter exatamente esta igualdade, no sentido fraco. Com eu acho que, não sei se isto não terá caído. Talvez tenha travado a tela. Agora não sei se está a aparecer, eu acho que não, pois não. A tela está a aparecer? Você aparece. Mas a tela não. Exatamente, a tela não. Então, acho que eu tenho que rejoin. Tenho que voltar a entrar. Peço desculpa. Não sei se é a internet que cai. Eu acho que já estou novamente. Ok. Agora sim. Muito bem. Então, com o FTIL igual a f de xk mais somatório ij de 1 a n de aij xk uxi, tudo isto xj. Ok? Portanto, a derivada do u em ordem a xk satisfaz uma equação exatamente do mesmo tipo, com os coeficientes a e j iguais e com um lado direito que tem esta forma. Agora, como o f está em H1, o f xk vai estar em L2 de W. Os AIJs derivados em ordem a xk estão em C1 porque os AIJs estão em C2. Portanto, as suas derivadas vão estar em C1. Como sabemos que o U está em H2, as derivadas do U vão estar em H1. E, portanto, esta função que está aqui dentro é uma função de H1 e a sua derivada em ordem a xj vai ser uma função de L2. Portanto, tudo isto também vai estar em L2 de W. Certo? Portanto, nós temos que o UXK é uma solução de uma equação exatamente do mesmo tipo, com um right-hand side em L2 e com coeficientes que são, em particular, de classe C1. Está bem? E, portanto, o que é que concluímos? Que o UXK vai estar em H2 de V
pelo teorema anterior, aplicado ao xk. Está bem? E, portanto, isto é para qualquer derivada, e, portanto, isto implica que o U seja uma função de H3 localmente em U com a estimativa que se espera. Certo? Porque reparem aqui, a norma L2 do F vai ser controlada pela norma do F em H1 mais a norma do U em L2. Está bem? Portanto, obtemos exatamente a estimativa da pouco. Pronto, e agora o resultado pode ser iterado e de H3 podemos passar a H4, etc. Portanto, a conclusão é que se os coeficientes forem suficientemente regulares, e o F também, então a solução está em todos os HMs. Certo? E para M suficientemente grande, pelas inversões que Sobolev, nós vamos concluir que temos uma solução clássica. Não é? E esse é o objetivo da teoria da regularidade, é provar que, na verdade, usando apenas as condições de estrutura e a regularidade dos dados, nós podemos recuperar a noção clássica de solução. Portanto, este foi o resultado no interior. O que eu queria fazer na segunda parte, vamos fazer agora um pequenino intervalo, e na segunda parte o que eu queria fazer era mostrar que, de facto, a regularidade pode ser estendida até à fronteira. Portanto, que a regularidade não vale apenas no interior, mas que, obviamente, com hipóteses razoáveis de regularidade do bordo, a teoria se pode estender até à fronteira e, portanto, de facto, a solução não é apenas localmente, não está apenas localmente em H2, mas está, de facto, globalmente em H2. Certo? Vamos fazer isso no caso do problema de Dirichlet homogéneo, em que a função vale zero na fronteira. E depois, se tivermos tempo, queria já agora também falar um pouquinho sobre aquele exercício da convergência uniforme dos quocientes diferenciais para a derivada. Está bem? Então, vamos fazer um breve intervalo de 4 minutos. Começamos às 11h40. Ok? Até já.
Muito bem, podemos então recomeçar. Então, o objetivo agora vai ser estender o resultado até à fronteira. Portanto, vamos considerar uma solução fraca do problema de Dirichlet associado a esta equação linear elíptica de segunda ordem e mostrar que, se o bordo for de classe C2, então a solução é, de facto, de classe H2 até à fronteira. Certo? O resultado preciso é este. Teorema, escrever isto em inglês, teorema, regularidade até à fronteira, temos o seguinte, as mesmas hipóteses sobre os coeficientes, agora, obviamente, são de classe C1 até à fronteira, o f função de L2, e seja u função de H10, portanto, a condição de u ser zero na fronteira é válida no sentido do traço, solução fraca do problema de Dirichlet de menos somatório de A e J, UXI, XJ igual a F, em U, e U igual a zero na fronteira. Seja D de U de classe C2. Significa que localmente o U é o gráfico de uma função de classe C2. Então, U é, de facto, uma função de H2 e vale uma estimativa do mesmo tipo. A norma H2 é controlada por uma constante que só depende do U e dos coeficientes, A e J, que multiplica a norma L2 do F mais a norma L2 do U. Portanto, o resultado vale até à fronteira. Eu vou fazer a prova só num caso, modelo mais simples, em que o U é da forma bola de centro em 0 e raio 1, interseção com o semiplano Rn+. Ou seja, uma coisa deste tipo, temos aqui o Rn-1 e aqui o R. Tenho aqui a bola centrada na origem de raio 1. Vamos considerar apenas esta semibola, está bem? Este vai ser o nosso U. Ora bem, porque é que o caso geral se pode, digamos, reduzir a este? Porque se eu tiver o meu domínio U, e se eu considerar aqui um ponto na fronteira, portanto, eu posso provar a regularidade, se eu provar a regularidade aqui, não é? Obviamente que no interior a regularidade está provada, eu depois posso cobrir a fronteira, como a fronteira é um conjunto compacto, eu posso extrair uma subcobertura finita de coisas deste tipo, que cobre toda a fronteira, certo? E depois, como a fronteira é regular, eu posso usar cartas locais para, digamos, achatar a fronteira e reduzir-me a um caso deste género, certo? Portanto, essa é a ideia. Tecnicamente é relativamente elaborado, mas é uma coisa standard. É por isso que eu faço a hipótese da fronteira ser de classe C2, porque eu posso, de facto, localmente, flatten, achatar a fronteira e reduzir-me a um caso deste tipo. Portanto, e é isso que vamos fazer. Depois, os detalhes técnicos da generalização ao caso geral estão no livro do Evans.
para quem tiver curiosidade, é óbvio que é uma coisa que vale a pena ver pelo menos uma vez na vida. Como é que se faz? Então, portanto, o U vai ser isto, eu vou chamar V à bola centro em 0 e raio 1/2, interseção Rn+. Portanto, o V vai ser uma coisa assim. Okay? Aqui. E agora vou escolher, deixem-me só apagar este boneco. Agora eu vou escolher uma função de corte, que se função de corte, portanto é uma função, toma valores no intervalo 0, 1, suave, regular, que se vai ser igual a 1 na bola de raio 1/2 e 0 em, digamos, fora da bola de raio 3/4. Certo? Em particular, o que se não vê o que se passa nesta porção curva da fronteira do U. Está bem? Portanto, o que me interessa, obviamente, é analisar o que se passa aqui. Agora, vamos escolher H positivo pequeno, certo? Portanto, vou usar esta notação, H positivo pequeno, e K pertencente 1 até n-1. E vou tomar para a função teste, phi, V é a notação do Evans, a mesmíssima função teste, menos d menos hk, que se ao quadrado, dhk de U. Certo? Só que agora, reparem, eu estou a considerar estes duplos quocientes diferenciais em todas as direções, menos a direção n. Tá bom? E vamos ver que esta é uma função teste legítima. Em particular, que ela está em H10. Isto é crucial agora. Reparem que eu estou num domínio deste tipo. E a minha função de corte, que se é 0 aqui, tá bem? Mas não é 0 aqui. Aqui a função de corte não é 0. Portanto, no caso da regularidade interior, nós escolhemos uma função de corte, nós temos o domínio, não é? Localizamos aqui dentro, e a função de corte vale 0 fora de uma coisa deste género, em particular vale 0 em toda a fronteira. Aqui, isto não é verdade. E, portanto, temos que ter cuidado com o que se passa aqui. Então vamos ver, esta função, que aspecto é que tem? Portanto, isto é igual a quê? Isto é igual a menos 1 sobre h, d menos hk de, portanto, φ de x é igual a isto, que si ao quadrado x, isto é a definição de quociente diferencial, x mais h é k, menos o de x, e agora isto vai ser igual, portanto fica agora menos com menos dá mais, portanto fica 1h ao quadrado, e fica aqui dentro que si ao quadrado
de x menos h é k, que multiplica u de x menos u de x menos h é k. Isto é só álgebra que eu estou a fazer. Isto é só a definição de quociente diferencial. Menos o que si ao quadrado de x, u de x mais h é k, menos u de x. É isto. Agora reparem, porque é que esta função está em h10? Portanto, isto é o que eu quero, obviamente, garantir para poder usar como função teste. Reparem, se eu olhar aqui para a fronteira do meu u, se eu estiver próximo desta parte da fronteira, como a função de corte é 0 fora da bola de raio 3/4, está bem? Que digamos, será isto. Portanto, aqui fora a função de corte é 0 e, portanto, não há problema. Certo? Portanto, se o x estiver perto da fronteira curva do u, como o h é pequeno, eu aqui estou, digamos, a deslocar-me. Eu vou ligar a câmara porque quero fazer gestos. Eu estou a deslocar-me nesta direção, em Rn-1, está bem? Portanto, eu estou aqui a deslocar-me assim. Se eu estiver aqui, ando um bocadinho para a esquerda ou para a direita e permaneço numa zona em que a função de corte é 0. E, portanto, quer este fator vão ser 0 e, portanto, a função φ vale 0. Perto daquela parte curva da fronteira do u. O problema é o que acontece nesta região, nesta parte da fronteira do u, aqui. Mas aqui não é a função de corte que é responsável pelo facto da função teste se anular, mas é o u. Porquê? Reparem, e é por isso que eu aqui escolhi o k apenas a variar de 1 até n-1. Porque eu só ando nesta direção. Certo? Portanto, em particular, eu não ando na direção vertical. É por isso que eu não escolho o EK igual ao EN. Isso está excluído. Como eu só ando nesta direção e o U vale 0 na fronteira, quando eu ando para o lado, o U continua a valer 0. E é isso que me garante que aqui, quer este, valem também 0. Porque se eu fosse na direção vertical, o U deixava de valer 0. Certo? Porque eu saía da fronteira do domínio. Está bem? Reparem que esta parte aqui corresponde à fronteira do U. Certo? Onde o U vale 0. O U vale 0 aqui. Está bem? Portanto, isto é crucial. E é por isso que eu não posso aqui escolher o k igual a n. De jeito nenhum. Certo? Porque senão eu não consigo garantir que esta função está em H10. Portanto, resumindo. Oi? O x que você tomou no bordo também, nessa direção? Eu agora estou a considerar, estou a querer provar que no bordo do U a função vale 0. Portanto, eu estou a considerar aqui um x que pertence à fronteira do meu U. Certo? Só que eu estou, digamos, a calcular o U não apenas no x, mas também nestas translações do x. Só que eu estou a transladar apenas nesta direção. E, portanto, eu nunca saio daqui. E aqui o U vale sempre 0. Ok? Pronto. Isto é crucial aqui para entender o que é que se passa. Bom, uma vez que esta função está em H10, eu posso introduzi-la na definição de solução fraca e fazer as mesmíssimas contas que fizemos no caso da regularidade interior. Está bem? Tudo exatamente igual. Sem nenhuma diferença. E então, o que é que eu vou obter? Vamos obter que o integral em V, que é agora aquela minha região vermelha, dhk du ao quadrado dx é menor ou igual que uma constante
Portanto, isto resulta de estimar exatamente como fizemos no caso interior, da regularidade interior. E, portanto, daqui sai, usando uma variante do Teorema 2, não é bem a mesma coisa, porque, reparem, o Teorema 2 era válido se o V estivesse estritamente contido em U, e aqui não é o caso, não é? Mas o Teorema 2, e o Evans tem essa nota a seguir à prova do Teorema 2, o Teorema 2 também vale noutras situações, em particular nesta situação concreta em que nós estamos. Está bem? E, portanto, daqui resulta que o U de xk vai pertencer a H1 de V, e, portanto, reparem, é H1 até à fronteira, está bem? Porque o V, obviamente, é este conjunto, e, portanto, inclui aqui a fronteira, certo? Bom, mas isto só é verdade para k igual a 1, etc., n-1. Falta-nos agora ver o que é que acontece quando temos o xn, xn. Não é? Portanto, neste caso, o que é que acontece? E, portanto, vamos ter que estimar a norma disto em L2. Está bem? Vamos ter que estimar a norma disto em L2. Muito bem. Então, vamos recordar aquilo que eu disse há pouco, que como temos a regularidade interior em H2, nós temos que a nossa equação vale, portanto, a equação é válida quase em todo o ponto, em U, pela regularidade interior. Está bem? E, portanto, em particular, nós podemos escrever a equação na forma não divergente, porque temos regularidade suficiente para isso. Portanto, podemos derivar, quando temos, o que é que eu quero dizer com isto? Temos a equação é esta. AIJ, UXI, XJ igual a F. Eu posso derivar aqui, porque a solução está em H2, e, portanto, a equação vale no sentido da igualdade de funções de L2, e, portanto, se eu derivar, o que é que eu vou obter? Menos somatório IJ de AIJ UXI XJ menos somatório em I em J de AIJ XJ. Reparem que os AIJ são classe C1, portanto isto está perfeitamente bem definido. O XI igual a F. E daqui sai, portanto isto é uma igualdade quase em todo o ponto. Tudo isto está em L2. Está bem? Reparem, o está em H2, portanto as segundas derivadas estão em L2. Esta função é obviamente de L infinito, porque é C1 até ao bordo. Portanto, isto aqui está em L2. Aqui a mesma coisa. As derivadas são limitadas. O U está em H2, em particular as suas derivadas estão obviamente em L2. E o F também está em L2. Portanto, isto vale como igualdade de funções de L2, portanto vale quase em todo o ponto. E portanto daqui eu tiro que A, N, N, U, Xn, Xn é igual a quê? A menos somatório I e J de 1 até N para I mais J menor que 2N, portanto eles não podem ser os dois iguais a N, obviamente são os termos que sobram, está bem? Menos somatório IJ de 1 até N de AIJ XJ o XI menos F. Está bem? Portanto, no fundo o que eu fiz foi isolar aqui o caso em que o I e J são iguais a N, está bem? Passá-lo para o outro lado com o sinal mais, aqui fica o sinal mais, certo? Portanto fica ANN, UXN, XN. O que é que sobra aqui? Menos somatório quando o I e J vão de 1 a N e a sua soma é menor que 2N, porque a soma só é 2N quando ambos são iguais a N, obviamente, não há outra hipótese, certo?
E, portanto, e depois ficam estes dois. Fica este e o F que passou para este lado. Está bem? Agora, reparem, eu vou à eliticidade e vou escolher na definição de eliticidade, que me diz que somatório, quando ij vão de 1 até n, de A e J, que se I, que se J, maior ou igual que lambda, que si ao quadrado, eu vou escolher o que si igual ao vetor, ao último vetor da base da RN. Bem? Ou, digamos, é n. Eu chamo a n. Está bem? E se eu substituir aqui, o que é que isto vai dar? Portanto, o que se I e o que se J são sempre 0, exceto quando o I e o J são iguais a n. Nesse caso, são 1. Portanto, o que fica aqui é ANN de x, esta função de x, maior ou igual do que, bom, lambda, vezes φ ao quadrado, que é obviamente 1. Não é? Este lambda, que é obviamente um número positivo. Portanto, o que isto significa é que eu posso pegar nisto, certo? E passá-lo para este lado. Está bem? Isto é, digamos, limitado inferiormente longe de 0. Ok? Portanto, eu posso majorar aqui. O que é que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que eu posso majorar isto desta maneira. Portanto, o ANN, o XN, XN, em módulo, isto é maior ou igual do que lambda vezes o módulo de UXN, XN. Está bem? E, portanto, depois posso dividir por lambda deste lado. Portanto, o que é que eu vou obter? Vou obter que o UXN, XN é menor ou igual que uma constante, que já inclui aquele lambda, certo? Que passa para este lado, vezes o quê? Vezes somatório, ij de 1 a n, i mais j menor que 2n, portanto não podem ser ambos iguais a n, de u xi xj, que eu já estimei anteriormente, mais, e depois o que é que fica? Reparem, ficam coisas, bom, isto aqui é uniforme, portanto fica aqui o gradiente do u e fica o f. Fica a norma do f. Está bem? Portanto, também a última das derivadas pode ser estimada desta forma. Está bem? E, portanto, completamos assim a estimativa. E, portanto, em particular, também esta derivada vai estar em H1. Ok? Muito bem. E agora, de facto, é passar ao caso geral, reduzindo pedaços da fronteira a coisas deste tipo, usando cartas locais que permitem achatar a fronteira, e depois, como a fronteira é compacta, cobri-la por uma quantidade finita de coisas deste tipo e somar na estimativa e, portanto, obter a estimativa final, está bem? Chegando assim à fronteira. A única questão aqui que é realmente relevante, para além da parte técnica, é perceber esta escolha da função teste e porque é que isto funciona, está bem? E separar, digamos, o caso das derivadas duas vezes em ordem a xn, explorando o facto da equação ser válida quase em todo o ponto e usando a estimativa anterior para conseguir também a estimativa para este caso, mais uma vez recorrendo à eliticidade, que é a nossa condição de estrutura básica. Ok? Muito bem, então, não sei se há alguma questão sobre isto. Eu queria, talvez, então, se não há questões, encerrar este capítulo, está bem? Enfatizando uma vez mais que foi absolutamente crucial para nós que os AIJs, os coeficientes, tivessem algum tipo de regularidade para podermos implementar este método. O método não funcionaria se os AIJs fossem apenas mensuráveis.
E, portanto, o que vamos tentar entender na próxima semana é como é que podemos, de facto, recuperar a regularidade quando os coeficientes são apenas limitados e não possuem nenhum tipo de propriedade de regularidade. E esse é o objetivo da teoria de George Nash-Moser, que vamos começar a desenvolver na próxima terça-feira. Entretanto, no tempo que resta, gostava de, então, rever o exercício que ficou da última aula. Há mais do que uma forma de resolver o exercício, mas eu vou propor uma que me parece muito simples. Está bem? Então, o objetivo era mostrar que se o φ for uma função sem infinito de suporte compacto em U, então o quociente diferencial DHK de φ converge para a derivada uniformemente. Ora bem, isto foi importante para nós porque foi usado na prova, creio que do Teorema 2, não é? Então, o que é que nós queremos provar, antes de mais? Portanto, o que queremos provar é isto. O que é que significa isto convergir uniformemente? Significa que, dado qualquer epsilon positivo, nós conseguimos encontrar um delta tal que, se o H for menor do que delta, então o DHK φ x menos φ xk de x é menor do que epsilon para todo o x pertencente a U. Portanto, é isto a convergência uniforme. É isto que nós queremos provar. Ora bem, então, a ideia é fazer algo que nós já fizemos numa das provas anteriores, que é escrever. Vamos ver como é que é esta expressão. Portanto, então, prova. Então, vamos ver. Isto é igual a quê? Portanto, DHK φ de x menos φ xk de x. Isto é igual a... Portanto, o quociente diferencial é, definição, φ de x mais h é k menos φ de x sobre h. Certo? Menos φ xk de x. Agora, isto pode ser escrito, e nós já fizemos isso numa das provas anteriores, da seguinte maneira. Isto é igual ao integral entre 0 e 1 de φ derivada em ordem a xk de x mais t h e k dt. Então, isto é só o teorema fundamental do cálculo. Reparem, a primitiva desta função, não é? É 1 sobre h vezes φ, não é? Portanto, isto aqui como função de t, esta função como função de t, a sua primitiva é 1 sobre h φ, não é? E, portanto, o valor disto em 0 é φ de x, e o valor disto em 1 é φ de x mais h é k, que é o que está ali. Ok?
E agora temos ainda aqui o menos φ de xk de x. Certo? Bom, isto é menor ou igual que o integral entre 0 e 1 de módulo de φ de xk x mais th é k Bom, reparem, aqui, obviamente, este integral, este pode passar para dentro do integral, certo? Este aqui pode passar para dentro do integral, porque isto é constante em t, e o integral é entre 0 e 1, portanto, quando integro isto entre 0 e 1, portanto, certo? Portanto, eu posso, o que é que eu estou a dizer aqui? Eu estou a dizer que posso passar aqui, eu estou a dizer que posso passar o dt para aqui. Está bem? Porque, obviamente, o integral entre 0 e 1 desta constante é a constante vezes 1. Era o que cá está. Não é? E agora, isto é menor ou igual que o módulo, que o integral do módulo. Menos φ xk em x dt. Bom, o que eu quero provar é que isto é menor do que epsilon. Agora, a ideia é, como o φ é uma função sem infinito de suporte compacto, a sua derivada é uma função uniformemente contínua, porque é uma função contínua num compacto. E, portanto, como φ de xk é uniformemente contínua, digamos em V, que é o suporte de φ, não é? O suporte de φ. Temos o quê? Dado o epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que, o quê? Definição de continuidade uniforme, tal que se x menos y menor do que delta e x menos y pertencer a V, onde a função é uniformemente contínua, então o φ xk de x menos o φ xk de y é menor que epsilon. Está bem? Pronto, e já temos os ingredientes todos de que precisamos. Agora vou aqui mudar de cor para construir a minha prova. O que eu quero provar é isto. Dado qualquer epsilon, eu venho aqui, dado um epsilon. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que encontrar um delta. Bom, fixo o epsilon e vou encontrar o delta aqui. Encontrei um delta, que é este. Tal que, e agora tenho que provar, se isto acontecer, então isto acontece. Então reparem, se o H for menor que este delta, então o que é que vai acontecer? Então a distância entre o x mais THEK e o x, este vai fazer de y, digamos, aqui. Isto vai ser igual a quê? A T, H, EK. Bom, o T está entre 0 e 1. Portanto, isto que está aqui é menor do que 1. O H é menor do que delta. Bom, e isto aqui é exatamente igual a 1. Portanto, isto vai ser menor do que delta. Certo? Então, se a distância entre estes dois é menor do que delta, o que é que vai acontecer? Então, pela continuidade uniforme, o φ de xk, x menos o φ de xk, x mais THEK, vai ser menor do que epsilon. Está bem? Isto vai ser menor do que epsilon. Então, isto
é igual, blá, 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 a isto menor ou igual do que isto, este é menor ou igual do que epsilon, e, portanto, isto também é menor ou igual que epsilon. É menor ou igual que epsilon vezes 1, e já está. Certo? E está concluída a prova. Portanto, uma prova muito elementar, não é? Claro, o resultado é um resultado simples, mas pronto, permite brincar um pouquinho com quocientes diferenciais. Quem fez outras provas, em particular usando o teorema do valor médio ou a fórmula de Taylor, se quiser partilhar, ótimo. Penso que todas serão essencialmente equivalentes, andam sempre à volta disto. Miguel, Sim? se eu me lembro bem, esse resultado, esse argumento, você queria usá-lo para passar o limite sobre o sinal da integral no Teorema 2. Tal e qual. Pois bem, o limite do coeficiente diferencial quando o h tende a zero converge para a derivada da função, a derivada direcional da função, não é? Aí Exato, eu foi isso acho que nós provamos, uniformemente. pronto, mas sem fazer apelo à convergência uniforme, isso ocorre pontualmente. Aí eu acho que você consegue usar o teorema da convergência dominada para passar o limite sobre o sinal da integral também. Ok, Eu acho que é era isso outra que eu queria dizer naquele possibilidade. momento. Certo. Muito bem, não sei se há alguma questão sobre esta primeira parte. Não, eu faria só um breve resumo do que é que vimos, então, até agora. Portanto, estamos a considerar equações lineares de segunda ordem, na forma divergente, com coeficientes que satisfazem uma condição de elipticidade, e o que fizemos foi explorar essa hipótese de elipticidade para provar que as soluções fracas que estão em H1, na verdade, se os coeficientes forem suficientemente regulares, as soluções são também regulares. Digamos, são tão regulares quanto os coeficientes o permitirem. Está bem? Reparem que estamos a fazer isto sem, de maneira nenhuma, usar qualquer tipo de solução explícita da equação. Não é? Isso está fora. A equação está numa forma tão geral que está completamente fora das nossas possibilidades obter soluções explícitas. Sabemos que as soluções existem e, portanto, estamos apenas a explorar a estrutura elíptica da equação para obter um conjunto de estimativas analíticas que, no fundo, nos permitem generalizar para equações com coeficientes aquilo que já sabíamos, por outros métodos, que era válido para as funções harmónicas, as soluções do protótipo da equação deste tipo, que é a equação de Laplace ou a equação de Poisson. Portanto, vimos primeiro como obter resultados de regularidade no interior, primeiro como passar de H1 para H2, e depois vimos também como passar de H2 para H3. Está bem? Depois, por indução, obteríamos com hipóteses boas de regularidade sobre os dados e sobre o F, que as soluções estão em HM para todo o M, e, portanto, se os A e J forem de classe infinito e o F também, obviamente que a solução vai ser tão regular quanto queiramos. E numa segunda parte, vimos como estender este resultado no interior até à fronteira, no caso simples do problema de Dirichlet, em que a condição de fronteira é uma condição de Dirichlet homogénea, U igual a zero na fronteira. E basicamente foi isso que fizemos. O que vamos fazer a partir da próxima semana, portanto, nas 2 próximas semanas, é desenvolver a teoria de George Nash Moser, que responde à questão de como obter resultados de regularidade para equações em que os coeficientes não são regulares. Isso, a priori, introduziria uma dificuldade, enfim, aparentemente inultrapassável. Foi assim que, durante muito tempo, o problema permaneceu. Mas, na verdade, a teoria permite obter regularidade também no caso em que os coeficientes não são regulares, obviamente usando técnicas diferentes, que não podem ser técnicas de tipo perturbativo, como as técnicas que
que funcionam para o caso de coeficientes regulares, mas são, na verdade, técnicas totalmente diferentes, que, na verdade, não têm nada a ver com o facto da equação ser linear. Isso é outra coisa que vamos ver. Não vamos em nenhum momento usar o facto da equação ter uma estrutura linear. E, portanto, na verdade, a teoria de George Nash-Moser é uma espécie de princípio da teoria não linear. Apesar de irmos desenvolver a teoria para uma equação deste tipo, uma equação linear, a linearidade não vai ter nenhum papel na demonstração e, portanto, em particular, o que vamos fazer vale também para equações quase lineares, de forma quase automática. É uma teoria muito interessante, bastante mais interessante do que esta, obviamente. Pronto, eu espero que todos voltem na próxima semana para começarmos então a desenvolver a teoria de George Nash-Moser.